Fez, porque hoje pela manhã eu tive aula com as turmas da 2MC e 2MA. Então eu não pude dar revisão para o simulado de amanhã com a turma 2MB e nem com a turma 2MA da CZDelo. Portanto, eu preparei um slide aqui só para recapitular dois pontos básicos que vão aparecer amanhã no simulado, tá? Então olha só, o que iremos trabalhar aqui? A gente vai trabalhar a temática água, né, que é o tema gerador que estamos trabalhando desde o início do ano. Dentro desse tema gerador, a gente vai cobrar no simulado e nas provas de segunda avaliação concentração das soluções e os aspectos qualitativos das propriedades coligativas dessas soluções, tá? Bom, dentro da concentração das soluções, serão duas questões minhas que serão trabalhadas em cima da concentração em quantidade de matéria por volume, né, que até um tempo atrás a gente chamava de concentração molar ou mol por litro, tá ok? Bom, vamos relembrar aqui alguns tópicos. Por exemplo, concentração é toda a relação que eu tenho de soluto com solução, tá? Tratando-se de concentração em quantidade de matéria por volume, tudo que você calcula em mol para 1 litro de solução, né, já é a concentração em quantidade de matéria por volume. Vamos lembrar um detalhe, que nas questões é muito comum aparecer os valores de massa, né, em volume, ou seja, grama por litro, e a gente tem que fazer uma conversãozinha. A gente acaba convertendo esse camarada aqui de grama por litro para mol por litro. Como é que a gente faz isso daí, Flávio? A gente faz assim, ó, a gente só divide pela massa molar. Pronto. A massa molar, pessoal, não se preocupem que na prova de vocês e no simulado de amanhã estará já calculada. Eu não quero testar a tua habilidade em cálculo de massa molar, tá? Eu quero que você fique voltado para a questão. Portanto, a massa molar já vai estar calculada para você. Bom, Flávio, se eu quiser fazer a volta, bom, você fazendo a volta você vai ter que operacionalizar através da multiplicação. Se de grama por litro para mol por litro você dividiu pela massa molar, a ida, né, a volta você vai ter que fazer agora a multiplicação. Então você multiplica e você acha grama por litro, tá ok? Bom, então vamos aqui para algum exemplo. Um exercíciozinho básico. Vamos lá. Olha o que acontece. O aspartame é um adoçante dietético cuja fórmula molecular é C14H18O5N2. Um refrigerante do tipo zero açúcar, na qual a concentração do aspartame é 12 mg por 100 ml de solução, tem concentração aproximada desse composto em mol por litro de... Bom, como eu te falei, estão aqui os dados, a massa molar já está calculada, então a gente não vai precisar fazer o cálculo da massa molar, tá ok? Bom, então vamos para a resolução. Como é que funciona, Flávio? Funciona assim. A intenção, como a gente observa aqui na questão, que a gente dá uma relação de massa por volume, né, de 12 mg por 100 ml de solução, então a intenção é que a gente converta essa massa aí para mol por litro. E como é que a gente converte, Flávio? A gente converte fazendo a divisão pela massa molar. Só que nós temos um pequeno problema. A conversão ela se dá através de gramas por litro para mol por litro. E na questão eu tenho a massa em miligramas e o volume em ml. Então é necessário que a gente faça o seguinte, ó. Vamos verificar a relação de 12 miligramas para 100 ml de solução. Se eu calcular a massa em 1 litro, ou seja, em 1000 ml, eu estarei calculando a massa, né, para cada 1 litro. Porém, essa massa, observe, ela vai ser dada em miligramas. No final, a gente faz uma conversão, a gente muda de miligramas para gramas. Bora ver aqui como é que a gente relaciona matematicamente essa regra de 3. Se você observar, em cima tem 100 aqui no volume, ó, 100 ml, e embaixo tem 1000. De 100 para 1000, a relação matemática aqui me mostra que houve um aumento de 10 vezes. Então ele pegou esse valor 100 e multiplicou por 10 e achou de baixo. Uma vez que é uma proporção, do outro lado, eu também faço a mesma coisa. Então, se eu pegar esse 12 e multiplicar por 10, eu acho o meu x. Então, matematicamente, fica mais simples eu resolver a questão. Porque, olha só, 12 vezes 10 dá 120. Só que eu achei 120 miligramas. Eu não quero miligramas. Eu quero
a massa em gramas, né? Lembre-se que para converter eu tenho que fazer a massa, né, em gramas e o volume em litros. Calculando a massa em 1000 ml é a mesma coisa do que a massa em 1 litro, tá? Existe uma equivalência de ml, de 1000 ml para 1 litro. Então a massa calculada aqui foi 120 miligramas. Tenho que fazer a transformação. Gente, 120 miligramas é a milésima parte que ele quer. Ou seja, 120 miligramas é pegar 120 e dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, eu acho 0,12. Pronto, resolvi o problema. Porque agora eu tenho a massa em gramas calculada em 1000 ml, que equivale a 1 litro. Ou seja, eu tenho a massa, gramas, 0,12 por litro. Agora eu posso converter. Aí eu pego 0,12 gramas por litro, né? E aí eu vou fazer a divisão pela massa molar. Gente, quando eu divido essa massa aqui, de 0,12 gramas que está para 1 litro, ou 1000 ml, que é a mesma coisa, pela massa molar, eu encontro esse valor aqui de 4,1 vezes 10 a menos 4. Então, essa aqui seria a estrutura de uma resolução de uma questão que envolve a concentração em mol por litro, tá? Lembrando que amanhã a gente vai ter uma prova com 2 questões desse assunto aqui. Então, uma questão vai estar mais contextualizada, mas mesmo raciocínio matemático, mesmo raciocínio lógico da história, e eu tenho que fazer uma outra questão um pouco mais direta, que nem essa aqui, tá? Em uma das questões, pessoal, tome cuidado com a interpretação, por favor. Você tem alguns dados lá e você tem que ficar atento ao que ele quer no enunciado e você conecta com o texto base, tá bom? Então vamos lá, vamos partir aqui para a nossa revisão, continuar o nosso trabalho. Bom, e agora eu vou falar um pouco para você sobre propriedades coligativas. Tem uma questão de gráfico, é um diagrama de fases, tá? Esse diagrama de fases vai ser o da água. E a gente já comentou que o diagrama de fases, ele permite com que você consiga interpretar algumas situações. O diagrama, ele é muito simples. Eu quero que você fique atento a essas interfaces aqui, ó. Essa laranjada, né, que está aqui é o estado sólido, mais em cima em azul líquido e aqui o estado vapor. Então, cada curva dessa aqui em vermelho representa uma interface de comunicação do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, tá? E do vapor para o sólido. Aqui no eixo da ordenada eu tenho a pressão e no eixo da temperatura aqui na abscissa, aqui embaixo, na horizontal. Então é um gráfico que relaciona pressão e temperatura, tá ok? Bom, é um gráfico simples, a interpretação que lá também tá simples, você não vai ter dificuldade. Bora ver aqui um exercício? Olha só, essa questão da Federal do Rio Grande do Sul fala assim, ó. Considere o diagrama que representa o equilíbrio entre fases da água pura. Ah, pessoal, detalhe, essa questão aqui, ela está no material que eu postei lá no Classroom para vocês, tá? O exercício número 2, essa aqui é a última questão de número 7. Então, considere o diagrama que representa o equilíbrio entre fases de água pura. Está aqui o diagrama. Ele quer que a gente verifique a linha que representa o fenômeno da formação de granizo. Bom, gente, o granizo ele seria a precipitação da água da chuva no estado sólido, ou seja, quando a chuva cai, né, ela passa por uma diferença de temperatura, passa por um processo de baixa temperatura lá em cima, na atmosfera, e a chuva ela acaba solidificando. Então, se ela solidificou, ela sai da condição de estado líquido para o estado gasoso, para o estado sólido, né? Estado gasoso. Então, o líquido passa para o estado sólido e esse é o processo de formação do granizo. Então, eu vou no gráfico e observo da onde sai do líquido para o sólido. A única reta, a única linha que representa isso daí, parte do 6 e chega até o 5. E essa linha aqui que representa a mudança de estado físico, né? Ou a formação do granizo. Amigos, é o seguinte, a gente fica por aqui, é só uma rápida revisão, eu espero fazer mais vídeos para você. E esses vídeos a gente vai começar a fazer em grande quantidade, que eu tenho percebido que isso tem ajudado muito os alunos em véspera de prova, em véspera de simulado, tá ok? Não se preocupem, a gente vai continuar um trabalho firme, forte, conciso, né, sempre para te ajudar. Então, amigão, é isso, um forte abraço.